Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero hoje conceder a revista de número 3 da nossa lição da escola dominical. Mas antes de começar, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal e desse um like para que este vídeo ele possa ser relevante e que este conteúdo venha a ser de muita importância para aqueles que o desejam, né, através desse vídeo, entender sobre esta lição de número 3. E hoje a lição que eu quero ministrar, ela fala sobre a verdadeira adoração. É uma lição valiosa para o nosso aprendizado e de muita importância também, porque nesta lição nós iremos aprender sobre a verdadeira adoração, porque esta lição ela traz de fato a adoração como o tema principal e o tema central desta revista. Mas a adoração não está ligada simplesmente a um lugar. E é isso que a lição vai nos esclarecer, principalmente acerca deste tema. O primeiro subtópico, o primeiro ponto que nós iremos abordar é sobre o encontro em Samaria e duas preciosas lições que iremos aprender. Na introdução da revista, aqui vai falar da necessidade do ser humano de sentir realmente a verdadeira adoração de Deus com a leitura da passagem do Evangelho de João, capítulo 4. Essa é a carência espiritual que torna-se evidente neste Evangelho. Também, neste contexto, se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. No Evangelho, nós vamos aprender a partir do capítulo 4, que vai falar sobre a passagem da mulher samaritana que teve um encontro com Jesus. E quando já era a hora sexta, quando Jesus já estava cansado, Jesus foi até este poço de Jacó. E a mulher samaritana, ao meio-dia, ela também foi neste poço. Ela foi para tomar, dali pegar água para si, para matar a sua sede em si. Aí Jesus, quando se depara com esta mulher samaritana, Jesus pede ela água, dá a mim de beber água. E ela, como pode um judeu vir pedir água, porque ninguém nem sequer conversa com a gente, porque esta mulher, na verdade, ela era uma pecadora, ela não tinha ali conhecimento da palavra, ela não sabia como era sentir a adoração vinda da parte de Deus, como era adorar. E aí ela faz uma indagação a Jesus Cristo, né? Sobre a adoração. Aí ela fala que em Samaria ou em Jerusalém, de onde que surgia a adoração, em qual desses lugares que adorava. E aí Jesus fala que a adoração não era nem para os judeus e nem para os samaritanos, mas sim para os sinceros e aqueles que realmente desejassem adorar o Todo-Poderoso. Mas vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto vai falar sobre o encontro em Samaria e duas preciosas lições que nós vamos aprender. O primeiro subtópico também vai falar sobre a necessidade de passar em Samaria. Aqui esta mulher, ela estava em Sicar, um local que se encontrava em Jerusalém, juntamente com Samaria. E na passagem de João, nós vamos aprender que no capítulo 4 e o verso 4,
que vai falar sobre a necessidade que tinha ali de passar em Samaria. O Senhor também deixava a Judéia aí em direção à Galiléia, e ali, ao atravessar em Samaria e entrar na cidade, devido à tensão que era racial, porque havia ali também muitos preconceitos, né, entre os judeus e os samaritanos, porque judeus não poderiam falar com samaritanos e os samaritanos assim também. Mas teve esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana em Sicá, que foi um encontro que nos dá algumas lições através dessa revista. E esse encontro foi um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E aí ela tem essa grande dúvida, né, sobre o local de adoração. E aí no versículo, alguns versículos do capítulo 4, nós vamos aprender que a partir destes versículos aqui é a base principal para esta lição, para tirar as dúvidas sobre adorar e para sabermos de fato quais lições que a revista vai nos trazer. E aqui nós vemos um local que estava a mulher e Jesus Cristo, né? Neste lugar, que era um lugar com um poço de Jacó, era um local pelo qual as pessoas iam ali, tanto samaritanos como judeus, a pegar água para si, para matar a sua sede. Mas através também desta passagem, nós vamos entendermos melhor sobre o encontro desta mulher samaritana com o próprio Jesus. Aí o texto 7, do versículo 7 do capítulo 4 de João, vai dizer assim: veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aí Jesus pede a ela água. Aí ela responde, e a mulher respondeu a Jesus: como pode, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isto aí foi uma pergunta, né, que a mulher pergunta a Jesus, e Jesus respondeu: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas na verdade, o que esta passagem nos ensina é que Jesus, de fato, além de ser um profeta, porque a mulher assim reconhece Jesus como um profeta, assim que Jesus responde ela, e ela fala: bem sei que o Senhor és profeta. E é importante entendermos que Jesus estava tratando da vida espiritual desta mulher. Jesus estava dizendo para ela assim, que independente da raça, independente da sua situação, se você realmente reconhecê-lo como seu único e salvador, você beberá desta água da vida. Aí Jesus estava tratando com a mulher sobre a água da vida, né? Por isso que o texto de João diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o próprio Jesus Cristo, aquele que estava ali, foi realmente a quem deu à mulher uma oportunidade dela se aproximar do Pai, deu a ela oportunidade para que ela realmente reconhecesse que Jesus era o verdadeiro adorador, e através do perdão ela sim também beberia da água da vida. Ela sim teria esta água, que é uma água que vai transformar a pessoa do interior para fora. Então, isso aqui trata de profundidade. Esse diálogo entre Jesus e a mulher também vai tratar sobre uma água que jorra, água viva, que não seca. Essa água que é permanente, ela permanece na vida do ser humano. Por isso que todo ser humano ele tem a necessidade de ter Deus como seu adorador.
de adorá-lo como em espírito e em verdade, porque o que a palavra de Deus nos ensina é simplesmente dessa forma que nós somos e reconhecemos a Cristo, assim nós seremos verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. O segundo subtópico fala sobre a necessidade do ser humano e qual era essa necessidade que a mulher tinha ao encontrar com Jesus. Não foi um simples acaso que ela teve esse encontro com o Mestre, mas ela encontrou na beira da fonte de Jacó. Porque na realidade, né, na hora sexta, que foi a hora que Jesus assim encontrou com esta mulher, devido ao calor do meio-dia, a mulher samaritana, ela dirigiu-se à fonte para recolher a água, pelo qual todo dia eles ir ali para colher esta água, tanto como foi dito, os samaritanos e os judeus. E fazendo dessa forma, ela se cruzou e encontrou com Jesus. Naquele momento que ela esteve ali, ela viu Jesus Cristo. E ouvindo o pedido do amado, Jesus, dá a mim de beber água, no versículo 7. Né? E, de fato, o que foi dito pelo próprio Jesus Cristo, dá a mim de beber água, Jesus também queria ver ali uma atitude daquela mulher. Jesus queria ver se de fato ela se comunicava ou se ela fazia conforme alguns judeus ou samaritanos que não queriam se comunicar seja lá com samaritano ou judeus. Mas é importante esse texto e é de suma importância para todos nós, que neste diálogo aqui, em resposta de Jesus, iniciou-se uma conversa, iniciou assim uma oportunidade para aquela mulher. E o mestre divino, Jesus, estava ali propondo para ela uma água que se tornaria uma fonte de água viva, a jorrar para a vida eterna. Jesus estava se preocupando com a salvação daquela mulher. Por isso que o texto e a passagem bíblica vai nos dizer sobre isso, né? É sobre o encontro que Cristo teve aqui no capítulo 4 de João, sobre Jesus pedindo à mulher, e a mulher, o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz para essa samaritana, era um tipo de água que ela não conhecia. Essa água que era capaz de transformar até a sua existência. O que a própria revista vai nos trazer sobre isso. Aqui encontramos a valiosa lição. Essa valiosa lição que nós encontramos, a revista também vai nos trazer sobre a pergunta que está na revista. Quais são as duas principais lições que Jesus nos ensinou durante a sua conversa com a mulher samaritana? Então, a primeira lição foi a necessidade. Necessidade de quem? Necessidade do quê? Do que ela estava precisando? Ela estava precisando de bens materiais? A mulher estava precisando apenas de uma água ali para matar a sua sede? Não, mas isso aqui a revista está nos ensinando, a primeira lição é a necessidade de ter Deus na sua vida. Essa necessidade que a partir do momento que ela tivesse esse encontro com Cristo, certamente esta mulher, ela nunca mais ela iria passar, né, a ter dúvidas acerca da adoração, porque ela até diz aqui no texto de João, no capítulo 4, do versículo 20, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar, mas a adoração não significa um local. A adoração são os verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Esta é a verdadeira adoração, porque a adoração a Deus, ela não está basicamente definido a um local específico. Eu não posso adorar a Deus simplesmente
em estar em comunhão com os irmãos para adorá-lo em um determinado lugar. Mas eu tenho que demonstrar essa adoração no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu tenho que demonstrar com as minhas atitudes, porque a adoração ela está assim relacionado com a nossa vida pessoal e não basicamente só a nossa vida coletiva. E qual foi a outra lição que nós vamos aprender? O lugar de adoração, que foi o que Jesus está falando com a mulher, que o local não importava o lugar de adorá-lo. Aonde a pessoa estiver, aonde você estiver adorando a Deus, se você estiver adorando, você sim, essa adoração fará parte da sua vida e você será verdadeiro adorador. Aí o terceiro subtópico vai dizer sobre o lugar de adoração. Dando seguimento com esta conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, aqui ao questioná-la, a mulher samaritana questiona sobre onde deveria ocorrer a adoração. Ela estava com essas dúvidas, né, pelo fato que seus pais adoravam, ouviu adorar em Jerusalém ou um local específico. Vamos entender que ela questiona sobre o local da adoração, se seria em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Aí Jesus, dialogando com esta mulher, ela entendeu que o local de adoração a Deus é a forma como se deve cultuar, né? De forma exclusiva, porque não era basicamente só em Jerusalém, e porque naquela época era bem comum, porque somente em Jerusalém ou Gerizim, onde era um local que se adorava a Deus, né? E o encontro que realmente nos dá estas lições aqui através da revista, o que nós aprendemos aqui é que Jesus realmente trata com a mulher de uma forma bem simples, de um diálogo que seja compreensível, que ela venha compreender através da linguagem também que Jesus queria passar para esta mulher. Nós vamos entendermos isso, que Jesus estava falando para ela assim: o verdadeiro culto dirigido ao próprio Deus deve ser em espírito e em verdade. Este é o verdadeiro culto, adorando em espírito e em verdade. O que constitui o verdadeiro culto de adoração a Deus, que atende às necessidades humanas? Aí o verdadeiro culto de Deus é basicamente isso. E é definitivamente que é adorá-lo em espírito e em verdade. A terceira pergunta que a revista nos traz: quais são os elementos essenciais da verdadeira adoração? Em suma, adorar significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo, o Todo-Poderoso, e o que ele é e o que ele é e faz, porque Deus, ele é antes de todas as coisas. E o que a revista nos ensina é que esta valiosa lição que nós aprendemos aqui, a primeira lição é que nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E a segunda lição é que nós devemos demonstrar que nós somos necessitados da sua presença, porque nós somos limitados e por isso nós dependemos de Cristo, nós dependemos de Deus para adorá-lo, né? Adorá-lo em espírito e em verdade. A segunda lição que nós podemos aprender é que essa necessidade de fato que há dentro de nós, esse vazio que só é preenchido através
do próprio Deus, né? E se nós adorá-lo em espírito e em verdade, tudo isso vai ser preenchido pela presença do Senhor Deus, do Altíssimo Deus. O segundo ponto, a revista traz sobre o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. O que é a adoração? E a revista vai nos ensinar sobre isso. Ao afirmar que ofereceria água viva, no diálogo que Jesus estava tendo com a mulher, se referia a uma vivência espiritual que se daria do interior, uma transformação. Que Jesus estava falando da necessidade que o indivíduo precisa ter dessa transformação. E por isso que a água que Jesus simbolizava para a mulher era essa água espiritual, a água viva, que jorra, uma fonte de água viva, que nunca seca, essa fonte que jamais secará. E era isso que Jesus tratava com a mulher constantemente. E no Evangelho de João, capítulo 4, e versículo 14, esta verdadeira passagem fala que a água que ele der se tornará nele, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Essa fonte mesmo que Jesus falava-se com a mulher constantemente no texto, João 4, e nós aprendemos que Deus, ele é de fato o caminho, ele é a vida eterna. E nós só temos a ele a quem reconhecê-lo, que somente Jesus é o Salvador, porque Deus prestou um sacrifício na cruz do Calvário. E todos ali somente adoraram em espírito e em verdade, depois que abriram ali e viram que o sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais lá. E ali, de fato, todos começaram a adorá-lo em espírito e em verdade. Esta passagem é muito linda porque fala da ressurreição de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos. E nós temos aqui essencialmente um caráter espiritual, né? Jesus estava falando da autêntica adoração que precisamos obtermos através deste caráter. Por isso que Deus ele vê aquilo que o homem não vê, que é o nosso interior. Deus, ele conhece os nossos corações, conhece os nossos pensamentos. Deus também, ele conhece a nossa sinceridade. Então não adianta neste mundo mentir, não adianta simplesmente adorá-lo ou outras coisas e tomarem o lugar de Deus, porque este corpo nosso aqui só pertence a Cristo. E é por isso que de forma bem pertinente, a revista ela fala sobre a adoração, e a adoração significa realmente adorá-lo em espírito e em verdade. É algo sincero, é algo totalmente verdadeiro e voltado para o Todo-Poderoso, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, não tem como adorar dois deuses, só existe um Deus. E por isso que Deus não divide a glória dele com ninguém. Porque se você adorar um outro Deus, você estará tomando o lugar do verdadeiro Deus. E por isso que ele não divide a sua glória com ninguém. Porque o texto de Mateus vai dizer: ou há de odiar um e desprezará o outro. Se você coloca algumas coisas acima de Deus, você está desprezando o próprio Deus, a própria criação, o próprio ser que criou todas as coisas, o único ser espiritual que é o mais poderoso. Então você estará desprezando e entristecendo o Espírito Santo. Por isso que nós devemos sempre colocarmos Deus acima de todas as coisas. Nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Amar mesmo até os nossos familiares a mais, porque Deus, ele não divide a sua glória. Quando
Quando Abraão oferece Isaque em sacrifício vivo a Deus, aí a gente vai ver a verdadeira adoração naquele momento tão delicado, naquele momento tão complicado para Abraão. Abraão demonstrou para Deus, de fato, o seu verdadeiro amor a Ele. E por isso que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas. Porque amando assim, Deus certamente agradará e Ele estará fazendo coisas extraordinárias nas nossas vidas. Porque Deus, Ele quer a nossa sinceridade. Adorá-lo num templo, num local, é a gente exaltá-lo também, é a gente colocar Deus, né, acima de todas as coisas, acima do nosso ego, acima da nossa vaidade, acima de tudo. De todas as nossas limitações, é possível sim colocarmos Deus acima de todas essas coisas, porque assim nós estaremos agradando a sua essência e a sua presença. O segundo subtópico, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar sobre o local, é importante que aqui nós entendemos que no versículo 20 e 21, a mulher samaritana, ela teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. E o Senhor Jesus disse por si só a base para a adoração jejuína, que está no versículo 21 de João, capítulo 4. Jesus disse para a mulher: crê em mim, a hora vem em que neste monte e em Jerusalém adorareis o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esta preciosa passagem bíblica é importante para nós entendermos isso. É importante que para nós entendermos o que realmente é uma adoração a Deus. O que Deus quer para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Realmente algo magnífico que nos deixa muitas vezes até constrangidos, né, com a sua presença, porque Deus ele é perfeito em todas as coisas que faz. É pertinente ilustrar também que esta verdade, ao lembrarmos do Calvário, principalmente do sepulcro, né, quando aconteceu ali a morte de Cristo na cruz do Calvário, onde ele foi ali, onde os nossos pecados estavam sobre Jesus Cristo, e a obra que Jesus realizou, que foi a razão fundamental para, de fato, a verdadeira adoração, para nós podermos, de fato, termos Ele como nosso único Salvador, porque Ele nos amou primeiro, esse amor que foi nos concedido por intermédio do Pai, um amor inexplicável, né? Porque o próprio Deus, no texto de João, ele diz sobre o Filho, sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a este mundo com este plano de salvação, com este plano de também que as pessoas entendessem que precisava de um verdadeiro adorador, precisava de adorá-lo, né? A sua essência, adorá-lo, o verdadeiro Deus. E é importante nós entendermos que esse pacto que Cristo fez com a gente, é importante que nós também façamos com Ele, né? Em resposta àquilo que Deus nos concedeu, a sua graça, o seu favor imerecido, é que nós tenhamos responsabilidade, é que nós tenhamos com Ele uma verdadeira adoração,
que através desta lição nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que assim nós sejamos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã, porque nós precisamos do pacto, né? De termos esse pacto com o próprio Deus. Por isso que o texto, primeiras cartas aos Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 23 em diante, né, que essa passagem aqui da epístola nos ensina sobre a Santa Ceia do Senhor, participarmos da Santa Ceia do Senhor, porque na verdade é uma memória que permanece viva em nós, independentemente da nossa localização, independente, é algo totalmente voltado, né, para a cruz do Calvário, aquilo que Cristo pagou um preço altíssimo pelas nossas vidas. Foi somente através dele que nós realmente estamos vivos e que nós temos essa oportunidade de podermos, de fato, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas limitações. E foi na cruz que nós aprendemos a adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso que o seu amor é incomparável, né? O seu amor é incomparável com todo ser humano. Todo ser humano precisa de Deus. Todo ser humano precisa, de fato, conhecer o que é ser um verdadeiro adorador. O terceiro ponto fala sobre a adoração bíblica, o conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica, existe uma expressão na linguagem hebraica que transmite a ideia de manifestar um temor referente à admiração e respeito característicos da adoração, que é a palavra ishtaolora. Essa palavra que é uma palavra meio complicada, né? Porque ela é uma palavra hebraica para se pronunciar. E nós temos também uma linguagem grega que fala de adoração. Aí tem duas palavras que fala sobre a primeira palavra é latreia. Esta palavra ela refere-se à submissão de quem serve outrem. Aí a outra palavra que Jesus utiliza, principalmente no texto de João, ao dialogar com a mulher samaritana, é sobre o termo proscúnio. Este termo aqui que foi trazido no Novo Testamento pelo próprio Cristo, significa adorar ou o ato de adoração. Aí o texto de João, capítulo 4, versículo 20 e 24, fala sobre a adoração e aparece de forma bem pertinente no texto de João, a palavra adoração. E adoração, nós vamos entender, segundo a pergunta que a revista irá nos trazer acerca da palavra adoração. Em resumo, o que implica adorar a Deus? Implica reconhecê-lo, a própria inferioridade e a superioridade daquele que estamos dispostos a seguir plenamente. Se nós, de fato, reconhecemos tanto a inferioridade e a superioridade, nós devemos estarmos dispostos a seguirmos a quem? Seguirmos a Cristo e adorá-lo de forma pertinente, para que assim nós sejamos alcançados pela presença do Pai, do Espírito Santo de Deus. E o segundo subtópico do ponto 3, adoração como ato de rendição a Deus. Aí tem uma outra pergunta referente a isso, que é de que forma, né, podemos definir a adoração como um ato de serviço dedicado a Deus. O serviço que prestamos a Ele, que seja em cumprir
os seus propósitos para nós, ou exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. É em Romanos 12:1. E o nosso corpo, ele foi feito por Cristo. Ele foi feito para a habitação do Espírito Santo. O nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E por isso que nós devemos oferecer em sacrifício vivo. Porque nós estamos também assim, fazendo um culto racional a Deus, ou prestando um culto racional para Deus, porque o nosso corpo é morada do Altíssimo, do Espírito Santo. O nosso corpo, ele tem que ser lapidado, ele tem que ser cuidado. Nós temos que termos essa consciência, porque para prestar um culto racional a Deus, é de fato necessário que nós consigamos, né, realmente cuidar deste corpo que é a morada do Espírito Santo. Aí podemos entendermos assim que a adoração é tanto um ato do serviço que nós prestamos a Deus, como também o fato de nós reconhecermos as nossas limitações, mas entendermos que mesmo através das dificuldades, nós temos que cuidar do nosso templo, que é o nosso corpo, né? Nós temos que termos esse grande cuidado para que assim a gente não venhamos de fato sofrermos com consequências posteriores, consequências futuras. Por isso que o texto de Mateus 6:24, ele fala que só há um Senhor para seguir e para adorá-lo, que é o nosso Deus. Porque existem dois senhores, né? Existe o nosso Deus, que é o que está nos céus, é aquele que de fato nos concedeu a salvação, e aquele que também deixou bem claro para todos que aqueles que têm necessidade de ter o vazio preenchido, aquele que tem essa necessidade, que é todo ser humano, precisa de fato ir até o Pai e aprender com seus ensinos, aprender assim, porque dessa forma o Senhor, ele irá, a sua presença estará habitando em si. Aí o versículo 24 do capítulo 6 de Mateus fala que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar e amar o outro, ou você não pode servir, né, os dois ao mesmo tempo. Então essa é uma decisão que todo ser humano precisa tomar. É uma decisão de realmente adorar um só único Deus, que é o verdadeiro Deus, o Deus com a letra D, né, de maiúsculo, e não com D de minúsculo, porque existem diversos deuses, né? Você pode adorar mesmo até as coisas materiais, e isso pode se tornar um Deus para si. Ou você pode escolher um ídolo para si, ou ser fã de alguém, enfim. Mas, de fato, a glória só pertence a Deus, e por isso que nós devemos adorá-lo somente a Ele. O quarto subtópico, uma experiência interior de adoração. Aí aqui sentimos a necessidade, principalmente o que os Salmos nos revela em profundo, de adorar a Deus. Salmo 42, assim como a costa suspira pelas correntes das águas, assim por ti, o Deus, suspira a minha alma. E essa é a nossa necessidade, de fato, de nós adorar a Deus, né, conforme é lembrado aqui no Salmos 42. A minha alma tem sede de Deus, o que esse salmo está querendo realmente expressar através dos salmos. Quando entrares e me apresentarei ante a face de Deus.
No versículo 2 do Salmo já vai falar que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, né? Aí vem a pergunta: quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. É o que de fato nós precisamos, né? Reconhecer essa grandeza de Deus e podermos assim sermos alcançados, né, por esta presença que é extraordinária para as nossas vidas. Nesta lição nós aprendemos, neste estudo, que foi muitíssimo importante, né, em segmento, tratando sobre a adoração a Deus. Nós entendemos que a introdução aqui ela vai falar sobre os focos principais dos ensinos práticos, né, de Jesus. E é importante entendermos que as lições que esta revista nos trouxe, e principalmente, resumidamente, falando em duas lições, que a primeira foi que todo ser humano possui a sua necessidade de satisfazer, né, essa necessidade de fato de ter Deus na sua vida, de ter o seu Altíssimo Deus. E precisamos entendermos que só há um meio para isso, de reconhecer, é através da nossa adoração a Ele prestado e através da necessidade que nós temos em buscar a sua presença constantemente. A segunda lição que a revista nos trouxe que é que Jesus é a verdadeira adoração. Jesus é a nossa verdadeira adoração porque ele surge de uma forma pertinente. Isso se resulta de uma experiência com Jesus Cristo. A mulher samaritana, ela teve essa experiência com Jesus Cristo. E nós precisamos termos essa experiência com Jesus Cristo. Precisamos fechar a porta do quarto e falar secretamente com o Pai e assim adorá-lo em espírito e em verdade. Nós precisamos e nós temos essa necessidade, porque é uma necessidade humana. É algo que somente através da presença de Deus é que preenche o ser humano. É algo que transforma o ser humano de dentro para fora, né? Do interior para o exterior. Então, a revista pertinente, ela ilustra isso, que a adoração ela tem que ser verdadeira. A adoração a Deus ela tem que ser de uma forma não só como necessidade também, mas de reconhecê-lo que Ele é Jesus Cristo, reconhecê-lo que Ele é o Salvador das nossas vidas. E a lição nos trouxe esta aprendizagem que é de muita importância para todos nós, né? E que nós possamos focarmos cada dia num ensino prático que Jesus nos concede, né? Através da adoração, e assim, por consequência, nós precisamos também aprender e discutir sobre as doutrinas da adoração cristã, que é uma doutrina que, principalmente se tratando do Evangelho de João, que foi revelado essas duas valiosíssimas lições que a revista nos trouxe. Que Deus em Cristo abençoe.